No acumulado dessa semana, nessa última segunda e terça-feira, eu falava a respeito de alguns temas que são importantes. Por exemplo, quando se comparam os preços dos produtos que são negociados na Bolsa de Nova York, se tem que o café arábica foi aquele que teve a maior desvalorização. Muitos tiveram valorização, o café foi o que mais perdeu 26%. Também em relação à receita, ao faturamento das tradings que operam com exportação de café aqui do Brasil, que subiu bastante, e o cafeicultor, que reclama bastante a respeito dos preços que foram praticados em 2022. Para falar a respeito desses temas e o que esperar para 2023, nós vamos conversar agora pela internet com Eduardo Carvalhais, ele que é analista de mercado e conversa conosco ao vivo aqui no Agricultura BR. Eduardo, obrigado pela sua participação, um ótimo ano para você. E a Bolsa de Nova York mostra esse cenário, uma desvalorização para café de 26%. Muitos colocam este cenário causado por conta da guerra da Rússia ao invadir a Ucrânia, temores em relação à demanda, Covid-19. Eduardo, você falava disso durante o último ano. Como que você avalia a concretização dessas perdas do último ano? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, um bom 2023 para todos. Realmente o ano de 2022 foi um ano ruim para o produtor de café e também para o mercado de café como um todo. O faturamento brasileiro cresceu forte por causa dos preços, mas os custos de toda a cadeia produtiva cresceu forte também. No caso do café, o cafeicultor teve uma safra menor em 2022, já havia tido uma quebra importante de safra em 2021, e ele assistiu os preços caírem enquanto todos os custos de produção cresceram. Cresceu o preço de fertilizante, de defensivo, de combustível, de energia elétrica, de mão de obra, né? Então ele vendeu o seu café e um preço acima do que estava, por exemplo, em 2020, mas uma produção bem menor e com custos bem mais altos. Começou a chover de outubro para cá, há esperança de uma safra do tamanho de 2022 para um pouco maior em 2023, mas todos esses fatos que você citou têm ajudado a segurar o preço do café e ajudado muito o especulador. Ou seja, você assiste diariamente na Bolsa de Nova York oscilações fortes no preço de café. Um dia sobe muito, no outro dia cai muito, sem nenhum fato novo nos fundamentos. Isso deve continuar. Agora, café sobrando não tem. Os embarques brasileiros já devem cair em dezembro em relação a novembro, em relação a dezembro do outro ano também, de 2021. E daqui para frente, que nós entramos na entre-safra da exportação brasileira de café, de janeiro para frente, a tendência é de nós termos embarques um pouco menores. Ajudou, apesar da safra menor, nós mantermos um bom volume de embarque no segundo semestre de 2022, o fato de que o consumo interno brasileiro, que cresceu até, apesar de toda essa crise, cresceu 1,5%, ele ter se valido muito do café Conilon, um custo mais barato, e o consumidor brasileiro estava com falta de dinheiro e aceitou bem isso. O nosso Conilon também melhorou muito de qualidade, e com isso os novos blends, que tem uma porcentagem maior de Conilon, estão sendo bem aceitos pelo consumidor brasileiro. Isso liberou um pouco mais de arábica para ser exportado, e explica porque os números de exportação brasileira de agosto até novembro não foram tão ruins assim. Agora, vai ser um ano conturbado, um ano difícil, 2023, para o cafeicultor. Estamos entrando num novo governo, um governo que deixa muito desconfiado toda a área de produção agrícola. Tudo isso influi para que o cafeicultor esteja ele vende café e ele vende aos poucos da safra dele. Ele vende à medida que ele tem compromisso para cumprir, e o resto ele segura, esperando tentar chegar melhor qual vai ser a safra dele em 2023, para depois se programar. Muita gente fala que essa safra de 2023 vai ser grande, mas não é o que diziam os agrônomos, e o próprio comportamento do cafeicultor brasileiro mostra isso. Se ele estivesse sentindo que ia ter uma grande safra em 2023, ele não estaria tão receoso de vender café. Enfim, todos aqueles problemas que nós tivemos em 2022 tendem a continuar em 2023. Com certeza, nós não teremos uma safra de café folgada agora neste ano 2023.
Olha só, Eduardo, eu vou continuar nesse tema. O Fernando Paiva, cafeicultor aqui em Minas Gerais, eu sei porque o código aqui é 33, mas ele está questionando o seguinte, né, que os números em relação às exportações compensaram a alta de custo que se teve, de uma maneira geral, na cadeia produtiva. Para o cafeicultor, o Fernando está dizendo que os valores praticados não compensaram essa alta. Só para ressaltar aqui, para o pessoal que está nos acompanhando, as exportações gerais de café tiveram uma alta de 3,74%, uma exportação total, aliás, uma alta não, uma queda de 3,74%, 37.660.000 sacas, enquanto que a receita cambial ela sobe 57,7% para 9.738 bilhões de dólares. Como é que qual seria a estratégia desse cafeicultor? Muitos já tinham negociado o que eles entregaram no último ano, muito antes disso. Qual seria a estratégia para que o cafeicultor também pudesse ver, dentro dos seus negócios, as margens sendo recompostas, pensando nesse custo de produção que foi mais elevado, Carvalhais? É difícil nesse mundo que nós vivemos, em que a comunicação em rede, que se solta muita notícia ao mesmo tempo, e como eu sempre digo, esses fundos de curto prazo, e os especuladores ganham bastante espaço com isso. Realmente, a nossa receita cresceu bastante em 2022, e a receita do cafeicultor piorou. Piorou porque ele produziu menos, os preços caíram, e como você disse agora, uma parte desse café já tinha sido vendida para entrega agora em 2022. Esse café foi comercializado em 2021 até em 2020, ainda abaixo dos preços que nós praticamos no segundo semestre de 2020. Portanto, o comércio de café, o exportador, a indústria de café aqui dentro, ela não é para isso. Nós perdemos o contato com o Eduardo Carvalhais. É uma transmissão ao vivo, estamos transmitindo pela internet, chove bastante aqui no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, ali na região de Santos, região portuária, onde está o Eduardo, provavelmente deve estar chovendo também, isso acaba atrapalhando um pouco a transmissão. Então, se for possível, a gente vai retomar essa conversa, mas deu para entender muito bem o que ele se posicionou em relação aos fatores e é o que está incomodando o cafeicultor. Você tem a cadeia produtiva, principalmente a indústria exportadora de café, ela consegue recompor as suas margens, o cafeicultor não conseguiu. Acho que agora sim nós temos o Eduardo Carvalhais de volta conosco. Eduardo, gostaria que você retomasse as suas observações, acabou que a internet ali interrompeu, então eu gostaria que você retomasse a sua fala, por favor. Pois é, como eu estava dizendo, apesar do faturamento para o Brasil foi muito bom em café, o que entrou de dólar com café em 2022, os preços de exportação, mas para todo o agronegócio aqui dentro não foi um bom ano. Para o cafeicultor, porque ele produziu menos e vendeu num preço pior. Uma parte do café, como eu disse, ele já havia comercializado em 2021 e 2020 para entregar agora em 2022, a preços mais baixos ainda. E, ao mesmo tempo, ele assistiu a uma subida forte nos custos de produção dele. Fertilizantes, defensivo, energia elétrica, combustível, mão de obra, tudo subiu. Então, foi um ano muito difícil para o cafeicultor brasileiro. Na área de exportação também, os exportadores não esperavam uma alta tão grande, uma resistência tão grande do produtor em vender. Com isso, também, por coberturas em bolsa e tudo, não foi um ano brilhante para a exportação brasileira, apesar dos bons preços com que o café foi vendido. E no consumo interno, houve uma queda na renda do consumidor brasileiro, e para se adaptar a isso, a indústria de torrefação aumentou a porcentagem de colenon para ter um aumento menor de preços para o consumidor final. Deu certo, o consumidor aceitou bem esse café, o nosso colenon melhorou de preço, mas para a indústria brasileira também não foi um ano de lucros brilhantes, o fato dessa subida rápida, ou seja, para o Brasil aumentou a receita, mas para todo o agronegócio não foi um bom ano. Agora, em 2023, isso deve continuar, e é difícil o cafeicultor saber o que fazer. Ele não quer fazer vendas para entrega futura, com esse clima irregular que está aí, ele machucou muito as entregas futuras dele, que eles fizeram agora em 2022,
E ele está sem uma estratégia de médio e longo prazo. Ele está acompanhando o mercado, vai vendendo à medida que precisa de dinheiro. O que existe de estoque na mão do cafeicultor brasileiro a essa altura do ano não é muito. E ele olha com esperança para a safra nova, para que ela não seja tão prejudicada assim. Temos que acompanhar as chuvas de janeiro e fevereiro, ver se não temos nenhum veranico. Em alguns lugares chove mais do que o necessário, em outros ainda chove menos, continua irregular a chuva, e nós temos que torcer, e torcer muito para não termos um inverno severo. Agora, não vai ser novamente um bom ano para o cafeicultor brasileiro, e 2024 vai depender do clima brasileiro agora em 2023, o que sempre é uma incógnita. Basta ver o que está acontecendo no resto do mundo com o clima também. O frio que nós tivemos nos Estados Unidos, um frio histórico, tudo isso indica que o clima não se regularizou e que é provável que a gente continue a ter problemas com o clima aqui no Brasil também. Tá certo, Eduardo Carvalhais, eu agradeço a sua participação no Agricultura BR. Uma ótima tarde a você. Boa tarde e bom ano para todos. Ano Carvalhais, tá? O Eduardo Carvalhais, talvez a maior autoridade do mercado de café no Brasil, explicando, né, essa conta aí que incomodou demais o cafeicultor. Ontem eu trazia esses números, o cafeicultor ficou extremamente incomodado com essas informações, foram esclarecidas ali pelo Carvalhais, mas que mostra mesmo margens do produtor rural brasileiro extremamente apertadas para o café.